Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico. 2 Coríntios 12 verso 17. Nova tradução na linguagem de hoje. Introdução. O versículo 17 do capítulo 12 de 2 Coríntios faz parte de um trecho onde Paulo se defende das acusações de seus oponentes em Corinto. Ele reconhece a necessidade de se gabar de suas experiências espirituais e do seu ministério, algo que preferiria não fazer, verso 11, mas o faz para validar sua autoridade apostólica e proteger o rebanho de ensinamentos enganosos. Neste contexto, o versículo 17 é uma pergunta retórica que visa refutar a alegação de que Paulo, embora não cobrasse diretamente dos coríntios, poderia estar se aproveitando deles indiretamente, através de seus colaboradores. Contexto histórico. O contexto cultural da época era marcado pela prática comum de oradores e filósofos itinerantes que buscavam sustento financeiro de suas audiências. Em Corinto, uma cidade cosmopolita e próspera, havia uma forte influência da retórica grega e uma cultura de patronagem, onde era esperado que os líderes religiosos ou filosóficos fossem sustentados pela comunidade. Os oponentes de Paulo provavelmente o acusavam de hipocrisia, sugerindo que, apesar de não exigir diretamente, ele se beneficiava financeiramente da igreja através de outros. Paulo demonstra, com esta pergunta, a sua transparência e integridade no uso dos recursos da igreja, afastando quaisquer suspeitas de ganância ou exploração. No contexto do capítulo, esta declaração reforça a ideia de que Paulo não buscava benefício próprio, mas o bem-estar espiritual dos coríntios, demonstrando um amor abnegado, verso 15. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, este versículo demonstra a importância da integridade e da transparência no ministério cristão. Paulo, consciente de sua responsabilidade perante Deus e a Igreja, busca dissipar qualquer dúvida sobre suas motivações e práticas financeiras. A pergunta retórica: por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Exige uma resposta negativa. Paulo está afirmando que nem ele, nem seus colaboradores, como Tito, mencionado no versículo seguinte, se aproveitaram da igreja de Corinto. A honestidade de Paulo reflete o caráter de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, Mateus 20:28. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete de que a liderança cristã deve ser exercida com humildade, honestidade e serviço, buscando sempre o bem-estar do rebanho e evitando qualquer aparência de ganância ou exploração. A conduta de Paulo exemplifica a importância da prestação de contas e da transparência nas finanças da igreja e no ministério em geral, garantindo que os recursos sejam utilizados para a glória de Deus e para o avanço do reino. Veja as referências. 1 Tessalonicenses 2 verso 9, vocês bem se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vocês, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Este versículo reforça o compromisso de Paulo em não ser um fardo financeiro para as igrejas que servia, preferindo trabalhar para se sustentar. Isso demonstra um modelo de liderança servidora e sacrificial, consistente com o ensino de Cristo. Atos 20 versos 33 ao 35, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos suprirão as minhas necessidades e as de meus companheiros.
Em tudo lhes mostrei que é trabalhando arduamente que devemos ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. Este trecho do discurso de despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso ilustra seu princípio de autossuficiência e generosidade. Ele se orgulha de não ter explorado ninguém e de ter usado seu trabalho manual para sustentar a si mesmo e a outros, ecoando o ensinamento de Jesus sobre a importância de dar. Isso reforça o tema da integridade financeira e do serviço abnegado no ministério cristão.